Salve, salve galerinha, muito bom ter você comigo mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. E você que ainda não é inscrito no meu canal, antes de nós abordarmos o assunto que iremos trabalhar hoje com vocês, queremos comentar um pouquinho, conversar, dialogar um pouco, na verdade, sobre a questão do humanismo na literatura, humanismo em Portugal. Vou logo pedindo para você se inscrever, você que não é inscrito no meu canal, para ajudar o nosso canal a chegar ao maior número de pessoas e levarmos aí coisa boa, levarmos cultura para esse nosso povão. E aí, galerinha, então, você que quer saber mais um pouquinho sobre humanismo, fica comigo até o final. Então, pessoal, para sabermos um pouquinho mais sobre humanismo, vamos te fazer lembrar aí de um contexto histórico muito interessante que ocorreu ali no período da Idade Média, do século XII ao século XIV, dentro da literatura, que foi o famoso trovadorismo. E isso aqui eu já comentei um pouquinho sobre essa estética chamada de trovadorismo, né? Que eu vou deixar bem aqui no card, você que dá uma visitada lá depois que você assistir esse vídeo, você dá uma visitada lá para dar uma lembrada, na verdade, nessa estética aí. Então, galerinha, para falarmos desse período chamado humanismo, que, para dentro da literatura, para dentro da história, considerado aí um período de transição. Transição do quê? Transição do período medieval para o período moderno, para a idade medieval, para a idade moderna, aí assim, o trovadorismo, para o classicismo, enfim. Pessoal, então vamos pensar no seguinte. Lá naquele período, então, denominado humanístico, né, que aí finalzinho do século XIV para o início do século XV, vamos lembrar de alguns personagens históricos aí envolvidos nesse contexto, como o camarada chamado Dante Alighieri, né, aquele que escreveu a Divina Comédia, e também o Francisco Petrarca, né, aquele que desenvolveu o soneto, né, e que isso se tornou uma influência para muitos poetas mais tarde, principalmente para Luís Vaz de Camões, e também por um camarada chamado Erasmo Roterdã, aquele que escreveu o Elogio da Loucura também. Mais uma figura principal, e com certeza o mais estudado de todos eles, né, foi um camarada chamado Fernão Lopes, porque a partir das datas de alguns acontecimentos envolvidos esse camarada aí, que aí surge as fases do humanismo, digamos assim, né? Aquilo que inaugura e aquilo que finaliza esse período chamado de transição. Mas o que tem tão importante nesse homem chamado Fernão Lopes? Esse camaradinho aí, ele foi nomeado pelo rei, né, em 1418 para guarda-mó da Torre do Tombo. Mas o que é isso, guarda-mó da Torre do Tombo? Que torre é essa, né? Guarda-mó, pessoal. Foi um dos principais, ele foi o principal, na verdade, para ficar responsável por uma biblioteca nacional chamada de Torre do Tombo. E nessa biblioteca nacional, é muito importante nós prestarmos atenção nisso que eu vou te falar agora, ela não armazenava apenas livros, né? Mas sim documentos históricos, crônicas dos reinados anteriores e, é claro, os cronicões, né? Aqueles grandes caixotes ou livros que armazenavam os documentos passados, as cantigas, todas as produções ali do período da Idade Média. Importante, ele, Fernão Lopes, ele era um camarada assim, muito além de sua época. O pensamento dele estava muito além mesmo do seu século. E ele era muito estudioso. Ele era muito voltado para a leitura. E ele começou a ler, começou a investigar todos aqueles registros, aqueles documentos que continham naquela biblioteca e começou a escrever também. Por quê? Porque ele observou que nos reinados anteriores eles apenas exaltavam alguns reis e deixavam outros reis de lado e deixavam também a figura do povo de lado do fazer histórico. Então isso chamou muita atenção dele e ele começou a escrever colocando agora essas figuras aí, colocando alguns reis ali, que ali estavam, algumas biografias do rei não eram registradas ali, ele começou a colocar em suas crônicas também. Pessoal, detalhe importante também, antes de nós falarmos mais um pouquinho das produções de Fernão Lopes, eu vou te falar de algo muito interessante também que estava acontecendo na história. E aí, eu te faço lembrar dos burgos
tá? Daquelas cidades, burgos, que estavam, aquelas cidades comerciantes, né? Comerciárias, que aí tinha os habitantes, que eram, voltava-se para a questão do comércio, né? Da questão do desenvolvimento ali, da troca de moeda por produtos, e aí surge a ideia das moedas também, né? A ideia do dinheiro, e passa a se valorizar mais a questão do comércio, a questão humana mesmo, né? Que o homem pode mudar a sua vida futura através do lado financeiro, né? E aí surge a famosa burguesia, e essa burguesia vai ser um público consumidor também das produções. E aí tu percebes também que nesse contexto foge um pouquinho daquela ideia teocêntrica lá do trovadorismo, né, e que nós já estudamos sobre isso também aí, que era Deus no centro de tudo, o homem era predestinado, o homem não poderia mudar o seu futuro. E aí vem fugindo um pouquinho dessa ideia e começa a estabelecer uma nova forma de pensar, que é o antropocentrismo. E esse antropocentrismo diz respeito ao homem no centro de todas as coisas. E é importante nós prestarmos atenção nisso, pessoal, porque esse pensamento que vai nortear o humanismo, que vai nortear o classicismo, mais tarde também vai influenciar ali o barroco. Todas essas estéticas aqui nós já estudamos em vídeos anteriores, e inclusive vou deixar até o card para vocês também fazer uma visitinha lá. Então, Fernão Lopes estava situado nesse contexto todo aí. E é importante, pessoal, que quando Fernão Lopes entra em contato com todos esses documentos da Torre do Tombo, ele começa a redigir as suas crônicas também. E aí o rei, o mesmo que nomeou ele como guarda-mor, observa ele em 1434, 1436, para alguns historiadores, começa a observar esse Fernão Lopes e fala o seguinte: você tem uma produção fantástica, né? Por quê? Por que ele falou isso? Claro, porque ele contou a história dele também. O rei é muito esperto, chama então Fernão Lopes e o convida para ser cronista-mor do reino, cronista oficial do reino, ou seja, aquele camarada que vai redigir as histórias, né, a partir daquele momento para frente, colocando o rei. Só que, como o Fernão Lopes já havia observado que nas crônicas anteriores não colocava a figura do povo, ele insere agora mais esse personagem nas crônicas aí, né? Que é o povo, a participação do povo no fazer história. Muito importante essa informação para você que vai fazer vestibular. E outro detalhe importante, galerinha, de todas as crônicas que ele havia produzido, uma se destaca, que é a crônica de Dom Pedro. E isso aqui cai bastante em vestibular. Então se liga nessa historinha aí. E é importante você dar uma visitada também lá no Google e outros documentos aí. Vai em busca dessa crônica também, que é muito importante nós lermos. Então a crônica de Dom Pedro conta a história de Dom Pedro, filho de Dom Afonso, que ele se apaixona por uma aia, né? A aia, a serva da princesa qual que era prometida para ele, né? Que de forma estratégica entre os reinos, que então estabeleceu uma ligação mais forte do rei de Portugal, o reinado de Portugal com Castela e tal, e prometido aquela princesa, só que ele não se apaixona pela princesa, se apaixona pela serva da princesa. E aí a Inês de Castro, o nome dela, né? O nome dessa aia, dessa serva da princesa, chamada de Inês de Castro. E ele se apaixona por ela, e o rei, observando isso aí, aproveitando a ocasião em que Dom Pedro está viajando, nesse inteirinho aí, eles assassinam Inês de Castro. Isso mesmo, galera. Inês de Castro é assassinada pelo próprio pai e outros ali comparsas, né? Assassinam, então, Inês de Castro. E quando Dom Pedro retorna, ele é notificado do ocorrido, ele fica desesperado, ele fica muito triste, fica com muita raiva também, fica revoltado, fica transtornado, né? Depois de muito tempo, quando seu pai morre, ele vai lá, pega os restos mortais, né? Coloca do lado, em um trono, observe isso, pasmem vocês, ele coloca um trono do lado dele, aqueles restos mortais ali da Inês de Castro, coroa ela e convida toda a corte para estar ali presente. E ali ele faz com que aquelas pessoas que eram envolvidas no assassinato, aqueles outros nobres também, se ajoelhem perante a nova rainha, que é a Inês de Castro. Então, essa crônica de Dom Pedro, pessoal, Dom Pedro I, é muito interessante por essas histórias aí. É claro que a partir dessa crônica surgiram outras narrativas abordando também a mesma temática. Então, só para você ter uma noção aí. Galerinha, também, esse mesmo Fernão Lopes aí começou a
levar muito a sério as produções das crônicas. E isso alimentado com o fato de o desenvolvimento da imprensa, né? Ficou muito mais fácil agora você escrever as crônicas e distribuir para o povo. Então toda a população ia tendo contato com essas produções, não mais ouvindo, como era o caso das cantigas do trovadorismo, aquelas produções que eram feitas para serem oralizadas, né? Agora o povo tem mais contato com a leitura. E aí a alfabetização, o número de alfabetizados começa a crescer também, o número de litúrgicos, de leitores começam a crescer na mesma proporção das produções, das crônicas. E aí, só para você ter uma noção o quanto que Fernão Lopes teve importância aí, teve importância muito grande nesse contexto. Também, galerinha, vamos prestar atenção em outros pontos muito interessantes também, da questão do desenvolvimento da bússola, desenvolvimento das lentes, aperfeiçoamento das lentes, dentre outras invenções que surgem nesse contexto aí. Mais à frente nós vamos ver que vai ocorrer a partir desse pontapé inicial do humanismo, algo chamado de renascentismo ali na Itália. Então são essas informações muito importantes que você vai costurando, que você vai concatenando aí, você vai ligando um ponto ao outro e vamos chegando a uma conclusão histórica diante disso tudo, né? Então nesse período chamado de humanismo, que é um período de transição, vai alavancar a ciência também, né? A ciência vai ter uma aceleração ali muito importante, né? Aí, com o advindo então do Renascimento, a partir da iniciativa do humanismo, vem alguns pintores, alguns escultores muito importantes, que foi Donatello, Rafael, Michelangelo, dentre outros aí. E é importante, pessoal, que toda essa questão do Renascimento, que é a busca pelas obras até então, pela filosofia, pela arte literária greco-latina, que até então esquecida pelo período da Idade Média, vai fortalecer o surgimento de uma outra estética literária que nós iremos, em vídeos posteriores, falar um pouquinho, né, comentar um pouquinho sobre a famosa, então, escola literária chamada classicismo, aquela de Luís Vaz de Camões. Então, galerinha, vamos só voltar mais uma vez, só recapitular o que havíamos falado. Em 1418, nomeação de Fernão Lopes a guarda-mor da Torre do Tombo. Em 1434, ele é nomeado a cronista-mor ali do reino, né? E é importante observar também que essas datinhas aí vai ser o marco do nosso humanismo, tudo bem? E aí eu vou te chamar a atenção, galerinha, para 1527, que é o fim do nosso humanismo, e o início, então, do classicismo, 1527. O que foi que ocorreu em 1527, então? Eu vou já te falar. 1527 marca, então, o retorno de um camaradinha que sai lá de Portugal, né? Ele tinha ido estudar lá na Itália, o que estava ocorrendo lá na Itália é o Renascimento, e aí ele entra em contato com Francesco Petrarca, dentre outros lá, Erasmo Roterdã também, e aí retorna lá para Portugal, trazendo essas inovações em 1527. E a partir dele, né, a partir desse retorno de Sá de Miranda lá para Portugal, ele começa a produzir obras referentes ao Renascimento, retomada da cultura greco-romana, greco-latina, e ali começa a produzir essas obras e fortalecendo a ideia de classicismo. Beleza, então, galera, diante desse contexto, é bom também a gente lembrar que houve esse período também, além da questão de transição histórica, transição de costumes, cultural, também houve um período de transição também das produções. Antes tínhamos as cantigas, né, que eram feitas para serem oralizadas, agora vamos ter aquela obra escrita, né, que é a famosa poesia palaciana. E por ser escrita, tem que ser melhor trabalhada, vem com algumas figuras de linguagem presente, alguns trocadilhos também e constantes nas poesias palacianas, e também aquela estrutura métrica, que eram as redondilhas maiores e a redondilha menor. É muito importante ter essa lembrança e essa informação para você, galera. Viu? Então, poesia palaciana, aquela poesia mais feita para as cortes, para os palácios, né, para os nobres, e vem com essa jogada dessa metrificação. Também é muito importante a gente se ater com relação a isso. E com ela marca a separação da música para o texto. Tá bem, galerinha? Então, nesse contexto, galerinha, tem uma figura muito emblemática, muito interessante, de um grande
dramaturgo chamado de Gil Vicente, considerado o pai do teatro português, que vamos falar em momentos separados mais sobre as produções dele, né? Que foi um grande aí maestro das obras teatrais, das peças teatrais, né? E inclusive ele escreveu diversas farsas, autos, e uma dessas farsas, né, também um desses autos, perdão, foi inspiração para lá no século XX, né, por um camarada chamado Ariano Suassuna, que escreve o Auto da Compadecida, que todos vocês devem conhecer ou já pelo menos assistiram, né, algumas resenhas ou assistiram o filme O Auto da Compadecida. Então, galerinha, esse também foi uma figura muito importante ali pelo aquele contexto ali do humanismo. Um camarada chamado Gil Vicente. Beleza, galera? Eu espero que você tenha assim, passeado um pouquinho nesses eventos históricos, nesses eventos literários, artísticos aí. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, algum questionamento, é só colocar aqui no comentário que a gente vai interagir legal. Beleza? Galerinha, beijo no coração de todos. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê like nos nossos vídeos aí, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer a cada dia. Beleza então, galerinha? Fui!